Olá, povo de Deus, bom dia. Hoje é segunda-feira, início de semana. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa iluminar e que possa dar uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Bom, eu já vou te dizer que se eu ou qualquer ser humano na terra vier pregar algo para ti, ao teu coração, e a Bíblia Sagrada, que é o manual, que é tudo que temos aqui na terra, não estiver em evidência, é necessário que venhamos deixar para lá, porque senão vira essas igrejas de reteté, de rodopio, de caicai, de pano no pescoço e tudo mais, e não é isso que nós queremos. Nós queremos um espírito dominado, como está escrito na palavra. O espírito do homem é dominado pelo profeta, mas claro que está falando profeta, mas com todo ser humano, a nós cabe dominar o nosso espírito. Por exemplo, eu vejo pessoas falando língua estranha e tudo mais por aí, né? Mas não é aquela que a Bíblia Sagrada fala de 1 Coríntios 14. Porque se eles falam normalmente, então não é aquela, porque aquela diz que a pessoa que está falando está com a mente desligada da terra e só a mente dela falando com Deus. Portanto, se ele está aqui, que nem eu estou aqui, aí eu de repente eu falo Chai Karaichova, ou então, isso que eles falam aí, né? Labachura, Labachera, isso tudo isso aí. Então, eu estou falando aqui contigo, Labachura, Labachera, Chai Karaichova, enfim, algo desse sentido aí, que nem eles fazem aí. Então, eu estou vendo o que eu estou fazendo, né? Eu tô falando, né? E a Bíblia fala, se você for lá estudar direitinho, ela fala que você não sabe e é necessário que se tenha um intérprete para aquilo. Então, essa língua que está aí é uma língua inventada de homem, de emoção, de ambiente, e aí aquilo pegou na pessoa e ela ficou, por exemplo, assim, eu tenho uns passarinhos lá no quintal, agapone, calopsita e periquito. Aí eles faziam mais ou menos assim, os agapones. Pipi, 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 pipi. Pipi, 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 pipi. É mais ou menos assim que ele tem uns cantos bonitos e uma disparada. Pipi, 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 pipi. Aí eu fiquei fazendo isso, pronto. Aí hoje vai, não vai, você vê até eu aqui na pregação fazendo isso. Então, mas é um vício, né? Foi eu que quis assim, né? Então, da mesma forma, essas línguas estranhas. Chai Quaraichova, Labachura, Labachera. Mas a palavra de Deus diz que não é para estar assim, e que é necessário no máximo 2 três e com um interpretando para que toda a igreja saiba o que é que está sendo dialogado ali. E se não houver intérprete, o dom de língua é o mais pequeno, é o mais baixo que existe, e o dom da pregação, da profecia, além do amor, que é o principal, claro, é o maior que existe. Portanto, Deus manda até ficar em silêncio, calado, para não espantar a igreja. Então, mas isso que eles fazem aí não é o da Bíblia Sagrada, é o preceito de homens, ensino de homem, e foge da palavra de Deus. E a gente vê que até tem algumas mulheres mesmo sérias, que não vejo pregando séria, bonita, aí naquele meio fala língua estranha, é até bonito mesmo, mas não é aquilo. E às vezes ela está até sendo usada mesmo, mas não é aquilo, porque essa palavra de que precisa ter um intérprete e a pessoa não está no entendimento da pessoa natural, então é necessário que a pessoa controle o espírito, que nem eu estou aqui. Bom, eu prego aqui, prego no outro canal, Marraina Almeida, Louvores, ela e eu em oração. Hoje a gente fez 21 minutos, ela uns 4 minutos de louvor e eu o resto de oração. Eu saio para a rua, corto o cabelo de morador de rua, dou ração a animais de rua, tinha as pessoas de rua. Claro, não faço isso, mas quando podia eu fazia, né? Panfleto nas ruas, toco louvores na rua dos hospitais, tudo na rua por aí, no centro, em todos os lugares. Prego, às vezes nas praças por aí. Às vezes fica eu sozinho, mas não tem problema nenhum, mas às vezes eu prego. Eu corto cabelos de morador de rua, quando eu posso, vou lá e dou uma cortadazinha. Faço um monte de coisa
que eu posso no reino do céu. E eu não falo língua estranha, eu não falo nada disso. E na verdade eu não ganho dinheiro gospel, nem cachê gospel, nem oferta gospel, nem coisa alguma. Então, ou eu sou o mais azarento, mais amaldiçoado de todos, ou então eu sou mais usado por Deus controladamente, e apesar das minhas falhas. Eu até ali, antes de vir para cá, eu já blasfemei contra Deus, pelo monte de ocorrido que ocorre em minha vida. Mas Ele é misericordioso, e se eu estou aqui falando aqui, é porque Ele ainda está na misericórdia dEle de me segurar. E o que eu vou falar aqui é dentro da palavra de Deus, não é inventado, não é eu que conjecturar, como eles fazem aí, não. É dentro da palavra de Deus. E a continuidade final é sobre os dízimos, onde no nosso dia é um fardo pesaroso. Eu estava falando com o meu pai quando ele veio outro dia aqui, e eu disse a ele, entre os 10% e as ofertas que a pessoa tem, uma esposa ou uma criança, sei lá, que dá 5, 2, 3, enfim, durante o mês ali, você precisa dar uns R$ 200 na igreja. O salário mínimo 140, né, os 10%, e mais uns 60, vamos supor, durante o mês você dando uma ofertinha aqui e acolá, a sua esposa, a sua família, enfim. Aleluia, graças a Deus. E até mesmo você, às vezes, quer dar R$ 2, R$ 3, 5. Isso é natural da gente, então. Aí eu estava dizendo ao meu pai que eu pago aqui 500 de aluguel, 100 de energia, quase 100 de água, quase 100 de internet, 100 e tanto de gás, remédio para tudo quanto é lado, enfim, fora as alimentações e tudo mais, fora as missões de rua, que tem gasto também. Só aqui foi 200 e tanto reais eu comprei. Aqui tem um monte de barbeador, compre 2 a 3 real, 2 coladozinho no outro. Enfim, você está fazendo a obra, está, de certa forma, o seu dízimo está indo-se embora também, porque a partir do momento que você dá um café à pessoa, um salgado, sei o que for, e entrega na mão de Deus, seu dízimo também está indo-se embora e você não está fazendo bem, então. Quando você dá a Bíblia fala até esmola mesmo, mas uma ajuda alguém na rua que está pedindo, você não deixa de estar dando o seu dízimo e oferta para alguém, claro, né? Porque você não é milionário, então. Aí se você pega R$ 200 e faz isso para a igreja lá, Paulo Macedo, o Papa, o Valdamiro, o Marco Feliciano, os políticos do Bolsonaro, todos esses aí que estão na política, você pega R$ 200 e dá para ele. Aí vem a tua esposa também, mais 200 para ele, enfim. Vai ficar um peso triste para você que paga aluguel, né? E tem uma família grande. E é estranho, muito estranho, esse dízimo que aí está, da forma que estão tentando nos direcionar. Não é essa a que Deus nos direcionou, porque a palavra de Deus vai nos dizer que não. Aí ele vai dizer, não, mas Abraão é o pai da fé, ele foi o primeiro a dar dízimo. Não. Olha só o que eu vou te dizer, a gente vai para a palavra de Deus. Se eu estiver falando mentira aqui, inventando, Deus já vai me exterminar logo. Agora, se eu estiver falando a verdade, Ele vai me deixar eu trabalhar aqui, porque como é que Ele vai matar uma pessoa que está dizendo a verdade? Gênesis, eu estou lendo, eu já terminei Apocalipse e voltei para Gênesis tudo de novo. Vai estar aqui marcadinho, eu li uns 2 ontem. Um capítulo que você lê por dia é muito, assim, para não ficar sem nada, né? Então, eu estou em Gênesis 31. Mas aqui em Gênesis fala de Jacó que deu, que eles disseram que deram, né? E também em Abraão que Deus, e o de Abraão está lá, mas não é em Gênesis 14, capítulo 14, que é o início. E você vai procurar aí na sua Bíblia, ou no seu celular, ou no Google mesmo. E lá, de fato, Abraão vai dizer, né? Que aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí está dizendo que Melquisedeque, que foi o profeta, o sacerdote da época de Deus que recebeu, né? Ele era rei de Salém e tudo mais naquela época.
Aleluia, graças a Deus. Vai um pouco demorado, mas a gente acha aqui que eu já achei, então a gente vai achar de novo, em nome de Jesus, né? Aleluia, graças a Deus, louvado seja Deus. Aí vamos supor, Gênesis 14, Abraão ainda estava na caminhada e vai não vai, ele guerreava aqui e acolá. Deus abençoava também nesse quesito de guerra, digamos que militar, né, da época. E Melquisedeque, rei de Salém, então se põe vinho, este era sacerdote do Deus Altíssimo na época. E abençoou e disse, bendito seja Abraão de Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então você vai ver que Abraão estava lutando, né? Tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Pronto, aqui. Deus, claro, está dizendo aqui, de fato é. Mas só que você vai ler na sua aí e vai dizer que o profeta Abraão deu ao sacerdócio de Melquisedeque não foi tipo assim, todo mês eu vou plantar, eu vou vender gado, eu vou fazer tudo aqui e todo mês eu vou pegar 10% e dar isso. Não, não foi assim, tá bom? O que foi que aconteceu aqui? Aqui ele estava nas guerras, né? Aí me diz uma coisa, aí ele venceu. Aí toda aquela riqueza, ouro, tudo, eu vou até pegar um cavalinho que eu gosto de pegar para ilustrar, tá bom, meu irmão? Aleluia a Deus, não. Um cavalinho, um elefantezinho, que eu gosto de brinquedinho assim, eu sou quase que nem criança, então às vezes eu tô na feira do rolo lá, passo assim, aí eu vejo às vezes um elefantezinho, uma girafazinha, um cavalinho e eu compro, eu tento comprar. Né? A última vez que eu comprei foi um hipopótamozinho, um leão. Bom, aqui é só para a gente falar na palavra de Deus, a língua da gente. Né? A última vez que eu passei lá no Aleluia, glória a Deus, Aleluia, glória a Deus, onde envolve dinheiro, onde envolve corrupção e coisa louca dessa terra, aí o bicho aperreia, o bicho agoneia e não deixa a gente em paz nem a paz. Mas vamos dizer, né? A última vez que eu passei na feira, aí tava esses 4 animaizinhos aqui. Aí como eu já tinha um bocado ali, aí eu paguei, só para ajudar também a pessoa lá, R$ 5. Um leãozinho, um urso, um hipopótamo e um elefante. Não, claro que não vale a pena porque é brinquedozinho de criança, mas só para ajudar também a pessoa lá é mais ou menos assim. Mas não valia também isso aqui não. Mas é uma mão lavando a outra, vamos supor. Pronto. Aqui é o elefante de ouro, de prata, hipopótamo de ouro, de prata, de bronze, de tudo que Abraão pegou lá, do rei de lá que ele venceu. Né? Depois arrumo de novo, não tem problema não, quando terminar aí. Aí, aqui tá a girafazinha de ouro e o cavalo de ouro, vamos supor assim, né? Que eles tinham muita joia naqueles tempos. É tão tal que eles fizeram um bezerro de ouro de idolatria, né? Tem um bezerro ali também, tem um bocadozinho ali. Então, aí digamos que Abraão pegou esses despojos aqui, essa joia, herança e tudo mais, lá das guerras. Aí ele pegou praticamente, vamos supor assim, né? Só um modo de dizer, sem suar, né? Brigou, ganhou, Deus abençoou ele foi lá, ganhou e pegou tudo para ele. Que ele era o cabeça, o pai da fé, e ele tinha os guerrilheiros para guerrear por ele lá, é mais ou menos assim. Né? Que os guerrilheiros não fica cada um com um saco de dinheiro, não. Quem fica é o cabeça, que era o cabeça, era o Abraão, o profeta Abraão, então ele quem fica com tudo, aí depois ele dá uma partezinha que ele quiser, mais ou menos assim, né? Não, mas vamos supor aqui. Aí ele pegou todos depois da guerra, prata, ouro e tudo aquilo ali, até a alimentação mesmo, milho, tudo que tinha na época, feijão. Aí foi quando ele pegou, aleluia, glórias a Deus, né?
De tudo que ele pegou aquilo ali e deu o rei Melquisedeque, que era lá de Salém, naquelas bandas para lá, e ele era sacerdote de Deus na época antes de chegar até os nossos dias para cá. Então, mas ele não deu o dele 10% de mensal, né? Claro não, né? Ele deu o que ele pegou na guerra, então quer dizer, ele já deu o que estava lucrando, né? É ou não é? Ele deu o que estava no lucro, já pegou um monte de riqueza, um monte de ouro, de joia e de tudo, riqueza, pegou tudo aí, né? Pegou tudo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Então, ele pegou tudo para ele, tudo, todas as joias, né? Aí ele pegou uma parte daquela, deu ao sacerdote Melquisedeque e ficou com outra parte. Claro que a gente não vai conjecturar que ele deu tudo, não deu tudo. Não, claro que não, ele deu. Se ele diz que é 10% hoje, então vamos supor que ele deu uma parte, né? 30%, 40% daquilo e ficou com a outra parte, ou 50% mesmo, ficou com 50%, enfim. Mas o que ele deu não foi o que ele trabalhava. Não vou plantar feijão aqui, eu vou as minhas cabras, minhas vacas e tudo aqui, aí eu vou cuidar dela, aí quando eu vender eu vou pegar 10% dela e dar para as igrejas lá e tudo mais. Não, cara, não foi isso aí não, tá bom, meu irmão? Não foi isso aí não, tá bom? Foi depois de guerra que ele pegou tudo para lá, tudo para eles para lá, aí foi quando ele fez isso, né? E se você pular para o filho não, porque o filho dele era Isaac, né? E Ismael, né? Aí veio o neto dele, que é Jacó. A gente agora vai para Jacó, né? E eles dizem que Jacó também deu dízimo. Não, mas eu estou até lendo aqui, estava lendo aqui. E Jacó era esposo de Raquel e de Leia. Enfim, foram ele quando saiu, que ele botou para trás o irmão dele, Esaú, né? Que era o mais velho. Fez guisado e tudo para lá, enganou o irmão, né? Enganador e tudo mais. Aí ele trabalhou lá, mandaram o pai tudo para ele ir para um familiar dele, não sei para onde, irmão da mãe dele. Aí ele trabalhou lá 7 anos para ficar com a mulher, aí só que o pai dela deu a mais velha, que era a Léia, outra mulher. Mas só que ele amava a Raquel. Aí ele trabalhou mais 7 anos, que deu 14, aí deram a Raquel para ele ficou com as duas mulheres, então foi essas duas, né? Então, aleluia, graças a Deus, né? Então, mas aqui, o que ele está falando aqui? Ele vai falar, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus, louvado seja Deus, toda honra e toda glória seja tributada a Deus, e que Ele nos use, né? Que Ele nos use com seu Espírito para discernimento e sabedoria, minha e sua e de todos nós. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Então, ele pegou a parte dele. Aleluia, graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus, aquele que vive, que reina para todo sempre em nossa vida e que guia nossa vida na sua palavra, a sua palavra que é o melhor, que é tudo para nós, e ele vai nos dizer diante de Deus, ele vai fazer um pacto com Deus. E ele vai dizer aqui no capítulo 28, verso 22, quase no finzinho já do capítulo. Aquele 20 em diante, vamos ler assim. E Jacó fez um voto, né? Não era que nem eles estão dizendo hoje que não, foi um voto, né? Dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz estou na minha casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, ele colocou até uma pedra lá, assim, no lugar para, como testemunha entre ele e Deus, de a nós, até nós aqui que estamos lendo, né?
Pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, te darei o dízimo. Pronto, de tudo quanto me deres, aí já está dizendo, né? Ele deu sim, mas quando Deus o abençoou, né? Quando Deus o abençoou, deixou ele, por exemplo, ele fez o pacto lá com o sogro dele Labão, se não me falha. E as ovelhas salpicadas, uma coisa a outra era dele e a outra era do sogro dele. Enfim, a dele estava nascendo mais, ou seja, Deus abençoando ele. Aí foi quando ele fez tudo isso aí, né? Mas então, primeiro ele foi e disse, se Deus me der tudo isso, abençoar, se me der proeza, isso, aquilo, outro, aí eu irei e Deus diz, mas então. Então não é que ele primeiro fez um pacto, primeiro fez um plano, e primeiro também exigiu de Deus que desse todas as proezas a ele, para daí sim ele poder dar, né? E não foi todo mês não, todo mês aqui não, foi uma vez só também, tá bom mesmo? Então, essas duas passagens que ele usa aí, não é essa de Malaquias 3. Aí, essa de Jacó, né, que a gente não estamos falando de Jacó. E essas duas mulheres, Raquel e Leia, uma era estéril, Deus prendeu a madre dela, e a Leia começou a ter filho, parece que teve 4, foi 5, aí foi quando Deus abriu a madre da outra, aí a outra também teve um. Bom, na verdade, ela, com raiva da irmã Leia, que era irmã mesmo de sangue, aí ela pegou que esses povos naqueles tempos tinha que nem H, a serva deles, né? Aí pegou H, deu para Jacó, para ele ir lá, tome, ela engravidou. Parece que ela teve 2 filhos dele, teve 2 filhos, que foi a serva da Raquel, teve 2 filhos com Jacó. Aí, bom, é o nome das 12 tribos, os filhos dele é o nome das 12 tribos que teve. Aí parece que da serva da Raquel ele teve 2, e parece que da serva da Léa também ele teve 2, que ela também com raiva não gostou, aí pegou a serva dela e deu para ela e também teve 2 também. Ou seja, aí formou entre os filhos da Raquel dele mesmo com ela, entre os filhos da Léa dele mesmo com ela, e os filhos da serva dele, formou as 12 pessoas. E na verdade aí Deus foi e abriu a madre, depois que teve esses 2 filhos da Raquel, da serva da Raquel, aí Deus abriu a madre dela, ela concebeu o filho que foi o melhor de todos eles, que foi José, né? Então, José que foi aquele do Egito, governador, e que fez um monte de coisas maravilhosas. Então, aí formou aquelas 12 tribos de Israel ali, e que no caso, uma delas é a de Levi, que Deus deu terra para as outras 11 tudinha, dos filhos de Jacó. Claro que não era mais o filho de Jacó, já era uma multidão de gente, né? Que eles foram gerando, e era rápido para gerar. Principalmente porque ele pegava 2, 3 mulheres e 4 para ele, Deus liberava naquela época. Não era que nem os nossos dias. Então, aí formou as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos, 11 ganharam as terras. E só a de Levi que não ganhou, porque Deus disse que ela ia ficar com o sacerdócio, a adoração, o louvor e tudo mais diante de Deus. E aí ela não receberam terra. O que foi que Deus disse aí para ajeitar lá, para consertar, deixar tudo certo. As outras 11 tudinha que ganharam as terras de graça, sem trabalhar, sem nada. Foi de graça, tá bom, meu irmão? De graça. Para trabalhar e movimentar a terra e frutificar através dela. Pegasse 10% de tudo aquilo que ele plantava e levasse para mantimento lá. Eu creio que a tribo de Levi tem um galpão bem grande, e lá colocava os mantimentos, colocava feijão, tudo, milho e tudo, né, que aguentava passar muitos tempos. E aí era para eles também, era para os órfãos, viúvos e necessitados, ao fim também cabritozinho, né, boi e tudo mais, tudo isso aí, né. Quem criava boi, cabrito dava, quem criava milho, essas coisas dava, enfim, era 10% daquelas terras que aqueles povos ganharam de graça, sem dar a mão numa boa, tá bom? Então não tem nada a ver com os nossos dias, porque no nossos dias nós só temos um terreno se nós trabalhar, né, o tempo todinho para comprar. E nós só temos Minha Casa e Minha Vida dos governos por aí se nós trabalhar e pagar as parcelas para comprar. Então não tem nada a ver com a gente, aquele dízimo de Malaquias, capítulo 3, e está se referindo àquelas tribos, aquela nação do povo de Israel ali, nas quais tiveram a proeza e a grandeza, né, de ter a mão de Deus destruindo o faraó e os seus malditos, tudinho, abrindo o mar vermelho e tudo mais, e ainda tiveram a honraria de receber as terras de graça. Então, era para ele lá, tá bom, meu irmão? Agora, claro que
nós temos uma parte aqui que o nosso apóstolo Paulo vai nos dizer, que é 2 Coríntios, capítulo 9, e lá eu nem vou ver, mas você, na sua Bíblia, você vai ver aí. 1 Coríntios, capítulo 9, lá Paulo vai dizer, Deus ama quem dá com alegria, e você faça tudo conforme a vontade do seu coração, o desejo do teu coração. Por exemplo, tem uma igreja que você precisa pagar 200 nela com dízimo e as ofertas. Aí você vê que vai faltar um gás, alimento, tudo na sua casa. Aí você procura uma igreja que lá você não precisa ter esse fardo todo. Você vai para uma igreja que você dá 40, 50, 30 e você é bem-vindo e é chegado lá da mesma forma de quem dá 1.000 e 1.000.000. Como deu, aquele rapaz deu um saco de dinheiro e aquela senhora deu só 2 moedas e aquela moeda da senhora foi mais bendita do que aquele saco de dinheiro diante de Deus, porque Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa de nada que tu tens. O que Deus precisa, aleluia, glórias a Deus, é da tua sobriedade, do teu domínio, que nem a gente está aqui na segunda-feira, né? O mundo bebeu, farrou, curtiu, se desgastou todo aí sábado e domingo, sexta-feira em vante, e nós estamos aqui tranquilamente na palavra, né? O mundo dizendo que nós que somos errados, que nós que somos culpados, que nós que estamos fazendo coisa ruim nas terras, né? Aí no mundo por aí. E nós estamos aqui tranquilos, na calma e na paz de Deus, né? Nós estamos aqui na paz de Deus, cumprindo o seu estatuto. De uma forma ou de outra nós estamos. E o mundo ontem, por exemplo, aqui mesmo, estava a maior bagunça, aquela loucura, parecia até que o mundo ia acabar. Mas nós, na nossa paz, dentro do quarto, escutando um louvorzinho, em paz, como diz o rei Davi, me deito, e em paz me levanto, porque é Deus quem cuida da nossa estadia aqui na terra. Então você não se sinta com esse jugo pesado aí dos dízimos e oferta. O mesmo que diz que Malaquias 3 é para você, é o mesmo que diz lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, que o sábado não é para você, que você não precisa mais nada disso, você precisa agora só ir para o domingo do sistema papal, o descanso do papai e tudo mais. Então eles só fazem aquilo que o Tiago diz, né? Fazem as coisas por seu deleite, por seus interesses. Às vezes ele coloca, por exemplo, que nem eu vi hoje, uma pessoa saindo de Pernambuco, Caruaru, até São Luís do Maranhão, com 2 paus, 2 linhas nas costas e um carro de mão amarrado lá atrás, cheio de bagulho. Olha só. Então, ele está fazendo aquilo para o Papa viver no ouro e na prata, numa boa vida, sem dar amor numa boa, né? É idiotice, né? Muito idiotice, né? Então, sacrifício de tolo, né? E o pior é que a mente tão cauterizada, que se você chegar aqui na palavra de Deus, Salmo 115, Êxodo 20, falando que a Igreja Católica não passa dentro da palavra de Deus, aí ele diz que nós estamos blasfemando, que nós não temos a verdade de Deus e que lá o Papa dele para lá é o homem mais santo da terra e o monte de santo que eles inventam nessa terra. Pois bem, esse dízimo que aí está nas igrejas é apenas para manter político milionário nas igrejas, é apenas para manter o sistema gospel milionário nas igrejas, os pastores de alto cachê milionário nas igrejas, nos congressos e tudo mais. E talvez tu, meu irmão, não consiga nem ir lá nos congressos deles lá de alta patente, porque o ingresso é até caro, salgado, e tu vai ficar apenas na igrejinha lá do bairro, porque elas são assim, as assembleias, por exemplo, Universal e Quadrangular, todas elas. Ela tem as pequenas aqui, mas tem as grandonas em São Paulo, que é a cabeça, é a mãe de todas, né? Então, tu não vai chegar nunca lá na mãe de todas, né? Vai ficar só aí na igrejinha no teu bairro, ou então fazendo umas missõezinhas que ele manda para lá e para cá. Já o pastor daquela mãe lá, da grandona lá, a mãe de todas, ele vai para Nova York, ele vai para todos os lugares,
e tu ainda vai ter a coragem de chegar na internet, no canal dele lá nas páginas, e dizer que ele é merecedor e que é ungido de Deus, sendo que tu não viaja nem para o interior para ver a tua família. E isso é triste, é lastimável. Enquanto ele está viajando lá para o mundo todo, gastando milhões, ali dentro da igreja, aí onde tu está, tem irmão que não comeu ainda, tem irmão que está com aluguel, energia, feira, tudo atrasado. E, portanto, esse dízimo, essas ofertas que aí está, não é para nós. E se você quiser ficar livre desse fado todo, se você não quiser estar carregando idolatria de político e tudo mais dentro dos púlpitos das igrejas, eu não ando de igreja por causa disso, porque é cheio de político, é cheio de falso profeta, então eu não ando mais. Então quer dizer, eles dizem que eu perdi o corpo de Cristo e que eu não estou mais no corpo do Cristo, mas na verdade eu estou cheio de Cristo, eu estou cheio do poder de Deus. Imagina uma pessoa que não vai na igreja, né? Eu não vou na igreja. E eu estou aqui pregando, olha só a coisa mais linda do mundo, o anjo de Deus, o anjo do Senhor. Aleluia, graças a Deus, né? Para ele eu não tenho mais Cristo, para ele eu não tenho mais corpo de Cristo, eu não tenho mais nada, porque eu não vou para as empresas dele, né? Eu não vou manter os políticos famosos e nem os falsos profetas e nem nada, né? Aí para ele eu não tenho mais Cristo, porque ele diz que se não tiver reunido com os irmãos na igreja, isso, aquilo, outro, você não tem mais Jesus Cristo, enfim. Então eu estou aqui que não um banana, né? Eu estou pegando aqui a Bíblia Sagrada e na Bíblia Sagrada que não um banana, que não um bestão, né? Então, eu aqui, talvez eu estou pegando a Bíblia Sagrada mais do que ele que está lá dentro daquele congresso, tá bom, meu irmão? Que ali é só fantasia, é só idolatria, é só luciferianismo e coisas estranhas, né? Bom, pode ser que Deus às vezes passe lá, pode ser que às vezes pode ter até um irmãozinho, né? Porque Deus diz que tem muitas ovelhas que não são ainda do aprisco e cabe a mim juntar, então pode ser que tenha um irmãozinho ali que Deus ama muito e está ali perdido ali, né? Mas dizer que Deus está lá dentro, onde está o Bolsonaro, os políticos do Bolsonaro, Marco Feliciano e tudo mais na idolatria, aí é o fim do mundo, aí é o fim do mundo, né, meu irmão? Bom, Deus está onde está a humildade, né? Ele diz que você não é mais igreja porque você não está lá com os irmãos. Pronto, aí você vai plantar os moradores de rua e começa a cortar cabelo, começa a conversar, começa a dar um cafezinho, o que você puder, pronto, você já está nas igrejas de novo, né? Aí ele vai ver e vai dizer, rapaz, esse rapaz aí, ele faz coisa que eu nunca vi, que nem de comigo, quando eu estou cortando cabelo, eu estou cortando cabelo de morador de rua e eles conversando lá, que eles conversam também, tá bom? Rapaz, olha, esse rapaz, esse cadeira de roda, esse irmão aí, ele faz coisa que eu nunca vi, irmão, nem bispo, nem igreja, nem nada fazer com a gente aqui. Nunca chegou aqui para fazer isso, então. Aí, para você ver, né? Então, ele já sabe que a pessoa está cheia de Deus fazendo aquilo, né? Porque essas igrejas, ele diz que não vão, se os bispos não vão, e claro que não vão, né? Pastor, nem ninguém vai. Qual é o pastor famoso que vai querer chegar perto do morador de rua? Chega aqui, tu tá com cheiro aí estranho de suor e de tudo aqui, todo preto aí, todo sujo, vem cá. Claro que não, claro que não, o negócio dele é saco de dinheiro, é saco de gideões e possessões. Bom, eu não quero entrar nesse mérito satânico aí, mas também eu não quero dizer que as igrejas não são úteis não, tá bom, meu irmão? Eu não estou falando disso, eu só estou falando que não é útil é esse peso pesado aí de dízimos e oferta que massacra o teu irmãozinho aí que está do lado de tu. Tu se vangloria aí nas internet e na igreja, né? Que tu é bem abençoado porque dá o dízimo, né? Então, olha pro teu lado aí. Agora eu digo assim, dentro da palavra de Deus, olha pro teu lado. Vai ter um irmão que tá caladinho ali, murchinho, porque ele não tem nem um centavo no bolso para dar, tá bom, meu irmão? Aleluia, graças a Deus, né? E não é porque ele é amaldiçoado não, tá bom, meu irmão? É porque a circunstância da vida é essa, tá bom? Porque certa vez Jesus estava curando uma pessoa, aí disseram, Senhor, quem for maldito desse jovem, tá desse jeito assim, todo amaldiçoado, aleijado. Jesus disse, nem ele, nem a família dele, nem ninguém. Aqui é para que a mão de Deus, o poder de Deus trabalhe na vida dele para que o mundo todo veja que Deus faz milagre nessa terra. Então é isso, tá bom, meu irmão? Não é que o irmãozinho tá desempregado, ele tá amaldiçoado e tu porque tá tendo uma vida melhor. Não, não tem nada a ver não, tá bom, meu irmão? É porque Jesus disse que todas essas coisas iriam ter, todo esse sofrimento iriam ter,
Inclusive ele chegou para aquela mulher lá, para aqueles povos que estavam retrucando a mulher, lavando os pés dele com bálsamo e tudo mais. E ele disse, vamos dar aos pobres, vender, ambicioso, né? Vender para dar aos pobres, mas não ia dar ao pobre coisa nenhuma, né? Porque aquele óleo, aquela especiaria que ela estava passando ali nele, na época valia muito dinheiro, eu creio, né? Aí Jesus disse, os pobres vai ter com vocês todo momento, a todo tempo, até o fim do mundo vai ter os pobres. Agora o que a mulher está fazendo é algo nobre, é algo único, e isso fica marcado para sempre na humanidade. Então é isso, né, meu irmão? Então, eu sou pobre, tu é pobre, talvez o pastor que prega para tu é rico, milionário, por causa o dízimo e a oferta e os cachês e tudo mais, mas não porque ele ele está trabalhando lá na emprego e de noite está sendo pastor aqui, não, claro que não, ele ficou porque ele conseguiu entrar dentro desse sistema que ia entrar, e aí ele começou a pagar, pegar, e aí ele fala o quê? Ah, tchacaraichova, labachura, labaxera, aí é mais ou menos isso aí que você sabe mesmo, aí todo mundo diz, não, isso aí é cheio do poder de Deus, é cheio da instrução de Deus, porque tem um pastor que é ceguinho aí, um tal de Adão Santo, eu nem sei quem é, eu vi ele ontem no Facebook. E ele estava falando inglês, dizendo que o diabo entende. Aí estava falando o hebraico lá, falando, aí dizendo que o diabo entende tudo aquilo ali. Aí ele começou a falar em língua estranha, né? É assim, eu vou só dizer um modo de dizer, né? Tchacaraichoba, labachura, labaxura, que nem eles fazem aí na internet, você vê aí direto aí, os povos ficam até mangando, né? Então, aí ele começou a falar assim, um monte de língua estranha, né? Aí dizendo, pronto, agora eu quero ver o diabo, agora saber o que é que eu estou falando. Cara, primeiro que voz pode ser até usado por Deus, as pessoas dizem que tu é usado por Deus e tudo mais, mas só que nesse momento não sai sendo usado por Deus, porque se Deus disse que a língua estranha só ia falar e a pessoa ia ter que traduzir para ver o que é que está saindo daquilo ali, ou então 2 ou 3 no máximo falasse aquilo, e se não houvesse intérprete, não é para falar, o correto é ficar em silêncio, então tu já estás errado fazendo isso, né, meu irmão? Então não vá com essa conversa, porque é cega, porque toca é cega, não, meu irmão, ladrão tem de todo tipo, até na cadeira de roda, tá bom, meu irmão? Enrolão tem na cadeira de roda, que nem eu, ó. Tem bandido na cadeira de roda, tem ceguinho, tem tudo que não presta no meio do mundo, tá bom, meu irmão? Não é porque uma pessoa é cega, assim, deficiente ou aleijada numa cadeira de roda, que ela tem o Espírito de Cristo e que ela prega ali. Não, mas às vezes ela está ali por causa do cachê que ela ganha, tá bom, meu irmão? Eu aqui, né? Eu estou indo para 3 anos no YouTube, eu não ganho um centavo, né? Mas talvez aquele ceguinho lá, desse tal de Adão Campo, parece o nome dele, eu não sei, eu nunca nem vi. Eu vi ontem aí ele falando essas conjecturações assim, então. Mas talvez o canal dele seja monetizado, né? Talvez quando ele vai pregar por aí, ele é ceguinho, mas ele ganha um cachezinho dele, 2, 3 mil reais, ou 10, não sei, depende, né? Então, e eu aqui, eu não ganho nada, tá bom, meu irmão? Não ganho nada. Então, não é porque é cego, não é porque é cadeira de roda que ele está vivendo as boas obras de Deus, as boas novas, na maior simplicidade do mundo. Não, às vezes ele está ganhando também para aquilo também, seja cadeirante, que nem eu, ou seja ceguinho, ou seja homem que não tem deficiência nenhuma, tá tudo na esperteza, tudo na astúcia e tudo nas coisas esperteza dessa terra, tá bom? A palavra de Deus é quem diz, né? E vamos, 1 Coríntios 14, para você ver que é a palavra de Deus que está dizendo, tá bom? Se a palavra de Deus diz, nós temos que nos calar, né? Porque prevalece a palavra de Deus, né? 1 Coríntios 14, deixa para lá, vamos conversar aqui, ó. Irmão, não seja menino no entendimento, mas seja menino na malícia e adulto no entendimento. Então, Paulo já está, 1 Coríntios 14, Paulo está dizendo, na verdade, o livro de Coríntios geralmente é mais para exaltar as igrejas, porque eles estão fazendo de toda loucuraiada, já estava acontecendo lá naquele tempo aqui, e nos nossos dias, pior ainda, que é pano no pescoço, labareda de fogo, tchacaraichova, labachura, enfim, aí ficou eu penso em ter uma mulher, eu não arrumo nessa terra, talvez eu não arrumo mais não, mas eu penso, né? Aí quando eu olho essas igrejas aí de tchacaraichova e labachura, labaxere, não sei o que, pano no pescoço e tudo mais, aí as mulheres estão tudo em transe, caindo, e agora, como é que eu vou arrumar uma mulher dessa se eu não confio ela desse jeito, me dá uma pancada aí nesse transe aí? Tá entendendo, meu irmão? Eu procuro uma mulher para estar que nem... ó, aqui, uma mulher cheia do poder de Deus aqui. Eu vou até virar a frente para ela, tá bom?
Ali está a princesa Rainha Almeida ali. Então, a princesa Rainha Almeida está ali. A princesa Rainha Almeida está ali. Bom, ali ela está parecendo até tem mais anos, né? Parece até ter mais anos, mas não tem. Ela tem 13 anos, tá fazendo 14 agora. Ela tem 13 anos, vai fazer 14 agora. 14 agora há pouco. Ele está correndo para 14 anos e tudo indica que vai ser a maior bênção, vai ser o melhor na parte de Deus na vida dela. Então, você vê a princesa Rainha Almeida pregando, louvando, falando das histórias bíblicas, e você não vê ela, Tchaikaraichova, Labachura, Labachainha, pô, então ela canta direto, então ela não é bendita não, não tem o Espírito do Senhor não, eu também não falo, então não tem o Espírito de Deus não, então tá algo muito errado aí, né? Tá entendendo, meu irmão? Então, você não vê a Rainha Almeida caindo nas igrejas, se embolando, rodopiando. Se ela fizesse isso, eu nem gostava dela. Aleluia, glória a Deus. Deus me livre ela fazer isso, porque seria uma decepção universal para mim, né? Então, mas você não vê ela se embolando para lá, cai para lá, em transe, nem nada não. Você vê ela louvando normalmente, louvando tranquilamente. A coisa mais linda do mundo de se ver, né, meu irmão? Que eu já ouvi ela hoje de manhã para cá, diversas vezes, né? Então, a coisa mais equilibrada, mais abençoada, e por isso que... E aí você olha para as igrejas das internet, e sai dela e vai olhar as igrejas das internet, as mulheres estão tudo em transe, rodopiando, caindo e tudo mais. Então, você pretende arrumar uma mulher, né? Aí você diz, não, eu vou querer a das igrejas lá porque é a mais equilibrada diante de Deus. Aí você vai para a igreja, a mulher tá tudo rodopiando, tudo rodando, aí lascou tudo lá, aí lascou tudo. Então quem é que tá fazendo isso? Deus não é, né? Eu vi o pastor Osiel Gomes, é um moreno que tem aí, que ele prega às vezes pesado mesmo, e tava dizendo, não, isso tudo é coisa do demônio. Pô, ele já disse logo, né, meu irmão? Porque como é que a pessoa vai ficar caindo, rodopiando, falando assim a todo momento, nem fala normal, é labachura, é tchacaraichova. Ele estava até falando isso. Ele disse, não, meu irmão, isso é espírito de engano, isso é bagunça, é o demônio. Ele disse que até era espírito de demônio, então. E eu senti firmeza nas palavras dele, tá bom, meu irmão? Porque você quer uma irmã equilibrada, né? Uma irmã que louve, que não é tranquila, equilibrada, né? Uma pessoa equilibrada que está na igreja equilibrada, né? Para que nem você, que nem eu aqui, né? Imagina se eu chegasse lá na rua, né, pregando. Aí eu começasse a rodopiar e lá, Tchacaraichova, lá baixou, é bem capaz de me dar uma tijolada no meio da cabeça, pensando que eu tô loucão, pensando que eu tô loucão das ideias, ou loucamente, todo loucamente das ideias. Mas não é assim que funciona as coisas de Deus, não, tá bom? As coisas de Deus não funcionam nada assim, não, meu irmão. As coisas de Deus funcionam na tranquilidade, tudo na paz, tudo na harmonia, tudo no amor, tudo na veracidade, no domínio próprio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos dominando, nos guiando ao melhor caminho, nos guiando àquilo que devemos andar, porque Deus é bom, Deus é perfeito, é amável, Deus é adorável em tudo que faz, tudo que é agradável, tudo que é essência pura, em disciplina e majoritariedade é o nosso Deus, é o nosso Pai. Então, aí como é que eu vou estar na rua caindo e rodopiando? Aí como é que eu vou chegar aqui? Agora eu não vou pegar mais normal. A Bíblia Sagrada está aqui, tá bom, meu irmão? Se ela não estiver aqui perto de mim ou perto de qualquer pessoa que está pregando para você, não, nem queira, tá bom? Porque está pregando na vontade do homem, tá bom? Bom, exceto quando o pastor Antônio Júnior e muitos outros que têm bastante conhecimento da palavra de Deus, e ele está falando um vídeo sobre as coisas que acontecem, então às vezes ele nem fala ali a Bíblia Sagrada, mas também o que ele está falando está dentro da Bíblia Sagrada, né? Agora, essas orações que tem aí, essa chave de Pix e tudo isso aí, então, isso aí nem aceite, fique só com a escritura, só a escritura, tá bom? Só a escritura sagrada. Então, imagina que eu chego aqui agora, eu mudei de pegar, não estou pegando mais as escrituras sagradas, agora eu estou só rodopiando para lá, rodopiando para cá, Tchacaraichova, Labachura, Labaxega, Labaxaba, Labaxega. Bom, o meu canal, cara, que vai subir, meu irmão, aí vai rápido, vem 100 mil pessoas no meu canal, porque agora ele disse, pronto, agora o irmão está na cadeira de roda, agora está cheio do Espírito, batizado do Espírito Santo, mas não é Espírito Santo coisa nenhuma, tá bom, meu irmão? Bom, e como eu estou cheio do Espírito Santo aqui, pregando calmamente e tranquilamente ao teu coração, então meu canal vai ficar travadozinho assim, bloqueadozinho aí no mundo aí, tá bom? Bloqueado, porque eu estou pregando a palavra de Deus, né? Eu estou pregando a verdade de Deus, né? Sobre dízimo, que não é esse, sobre o sistema papal que não passa dentro de Deus,
sobre 1 Coríntios, capítulo 14, falando das línguas estranhas, que não é essa que está aí, Shai Karachova, aqui, que não é que a gente está, Shai Karachova, Deus é bom, Deus é tudo, Labashura Labashai, Jesus me ungiu com o santo fogo, Shai Karachova, não é isso aí, não é isso aí, não é dessa forma que está aí não, tá bom, meu irmão? A forma que está correta aqui é a que Paulo diz aqui pra gente aqui, ó. Exortando os irmãos e as igrejas, né? Aqui, ó. Segue o amor e procura com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pronto, de profetizar é isso aqui que a gente está pregando e profetizando. Esse é o maior, o passo principal, né, meu? Porque você está falando para o universo inteiro, né? Aí vai dizer assim, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, a exaltação e a consolação de todos. Então ele está até dizendo isso, né? O que fala a língua existente edifica a si mesmo. Pronto, aí já está dizendo, né? Então, mas se você ver nas internet aí, ele está fazendo como se fosse o maior dom, ou seja, para ele lá, tchacalaitova, labachura, labachar. Bom, eu não estou mangando de Espírito Santo não, mas sim dessa loucura que está aí, tá bom, meu irmão? Que o Espírito Santo, se eu estivesse mangando nem aqui, eu estava trabalhando para Deus, tá bom? Mas é essa loucura que está aí, eu quero colocar tudo no seu lugar, devido lugar. Por exemplo, aqui, ó. O que fala em língua estranha edifica só a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja toda, a igreja, o mundo todo. Então, eu estou profetizando, pregando aqui, a igreja, ao mundo inteiro está vendo, né? Eu estou falando que a forma que estão fazendo não é a correta e foge da palavra de Deus, né? Aí vai dizer assim, né? E eu quero que todo voz fale em línguas estranhas, muito mais que profetizem. E ele vai dizendo que o que prega, que profetiza. Ele está falando que profetiza, mas não é essa profetaiada que está aí também não, tá bom, meu irmão? Que não, uma mulher e uma profeta aí disse que a Vitória Souza ia morrer. Disse que a pastora Ala ia morrer, a Reinada ia morrer, enfim. Não é esse tipo de profetaiada aí não, tá bom, meu irmão? Que agora da vida das pessoas, aí eu fui lá e quebrei a maldição. Digo, não, ela não vai morrer coisa alguma, que eu coloco a Vitória Souza na mão de Deus e ela vai viver, ela vai pegar e vai louvar no mundo inteiro. Pronto, eu já vou quebrando. Não é esse tipo de profetaiada aí não, porque... Vamos supor, ela está agorando a menina. Às vezes não é a profecia de Deus e não é nada. Aí se você dizer, eita, aí vai morrer mesmo. Aí quando a fé, aí aquele espraguejamento aumentou mais ainda. Aí o que era ela sozinha ficar que nem uma louca. Aí todo mundo vai ficar. Aí a palavra de Deus diz que nós devemos orar e fazer tudo bem na terra para até os inimigos. Aí eu vou profetizar desgraçança, coisa pesada na vida dele. Não. Tem que profetizar, principalmente a menina que prega, né, meu irmão, que louva a palavra de Deus, a gente tem que pregar com amor, tem que chegar como aquele pastor, né, chamou ela de produto, isso, aquilo, outro. Agora só que todo mundo está ganhando também, todo mundo está ganhando para fazer tudo aquilo. Aí você tem autoridade espiritual, eclesiástica, você foi levantado pelo Supremo, Rei da Glória, o Todo-Poderoso, Rei do Universo, o Salvador, aquele que nos abençoa, que nos qualifica e que nos personaliza conforme a sua palavra, conforme o que lhe apraz, conforme a vontade do seu querer. Então, aí você está aqui, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aí ele, ao invés de chamar aquela menina de produto para querer rebaixar ela, né? Chegava, iria apaziguar aquilo ali. O bom mestre fazia isso, o bom sacerdote de Cristo fazia isso, né? Me perdoe, Vitória Souza, eu vou te falar, me perdoe. Há um limite aqui na igreja e tem alguns minutos que você precisa, entre esses minutos, pregar e louvar. Mas se você quiser escolher em pregar, pelo amor de Deus, você faça isso, porque ainda tem mais irmãos, ainda tem mais pregadores, ainda tem mais pessoas para vir aqui também para tomar frente. Então eu te peço encarecidamente, em nome de Jesus, você, se puder, ministre, bom, mas era antes de tudo acontecer, tá bom, meu irmão? Não é no meio de ficar aquela, você é um produto, você é uma coisa pirata, não é isso não, tá bom? Porque todo mundo ali tá ganhando para aquilo ali, para estar ali, tá bom, meu irmão? Não é só ela não, tá bom? Então, faltou sabedoria, faltou mestriandade diante do nosso Deus para botar ela num lugar sem precisar magoar ela nem a família dela, né? E deixar ela pregar, não, você pega aí, minha irmãzinha. Agora eu te peço em nome de Jesus. Tem um monte de irmã aqui, inclusive tem a nossa irmã Elaine de Jesus e tudo mais que vai cantar ainda, que ela vai fazer isso. Então se você puder só ministrar
ou só louvar, você faz isso em nome de Jesus para a gente adiantar o quadro para todo mundo. E eu te peço encarecidamente, pronto, meu irmão, resolvia tudo aquilo ali, tá bom? Porque quando um não quer, dois não brigam, né? Aí ele acusa ela de produto, isso, aquilo, outro. Ela chega e diz, não, não sou produto, eu sou serva de Deus, sou adoradora de Deus. E claro que ela não é produto, não é coisa nenhuma, né, meu irmão? E porque não... é fogo, então, isso aí não é de Deus, não tem nada com Deus. E precisa ser quebrado. E por isso que Paulo já estava falando que tudo isso acontecia, né? E eu quero, então, e agora, irmão, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vós aproveitaria se vós não falasse por meio de revelação da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas emanadas de que fazem som, seja fato, seja citada, não formarem som distinto, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara. Porque se a trombeta de sonido inseta, enfim, ele está, meu irmão, exortando a igreja aqui. Aí ele vai dizer assim, né? Mais embaixo, mas ele prefere falar 5. Ele vai dizer que se não tiver intérprete, a pessoa fica em silêncio. E ele vai dizer aqui, eu dou graças a Deus porque falam muitas coisas, muitos dons espirituais. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Todavia, antes eu quero falar, aleluia. Olha só, meu irmão, olha só, é até pesado, né? Eles colocam o dom de língua estranha como maior. Aí você vê que eles colocam como maior, porque se só fosse ele que te falasse, aquela chuva, labaixura, não, ele coloca como maior, mas não é isso, não é o maior, e é o dos menores que tem, tá bom? Porque só serve para edificar a pessoa mesmo, então, para nada serve, tá bom, meu irmão? Todavia, ontem eu quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros e a todos no mundo inteiro. Eu estou só também abrangendo tudo, né? Do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas ou línguas estranhas. Pronto, meu irmão. Ele até fechou aqui com chave de ouro, tá bom, meu irmão? Então, aí eu vou ser como Paulo aqui, né? Eu prefiro pegar aqui a Bíblia Sagrada sobre o budismo e sobre tudo mais, que não é desta forma que aí está, para que o mundo todo, para que todo mundo entenda dentro da palavra de Deus, do que eu falar 10.000 falava a língua estranha, chacarastoba, labastuba, labachai, e não edificar ninguém e todo mundo sair vazio e seco, tá bom? É melhor pregar a palavra, é melhor encher as pessoas com a palavra e a partir daí você pegou a palavra. Eu preguei aqui sobre o budismo e mostrei a realidade como era que acontecia. Então, eu preguei, se tu quiser aceitar, tu aceita. Se não quiser, tu vai lá apontar o Papa, o Malafaia, o Macedo, os pastores do Bolsonaro e morre lá com ele na idolatria. E Deus te abençoe e te carregue para bem longe com as tuas idolatrias, com as tuas coisas estranhas. Pronto, só isso, tá bom? Eu não quero ver idólatra de Bolsonaro, nem pastor de Bolsonaro, nem nada perto de mim. Então, vai morrer com ele para lá, vai viver na idolatria para lá, vai viver na cegueira para lá, porque tu estás que nem católico e não queres mais a libertação do Todo-Poderoso e agora queres andar conforme o vento de doutrina de homens, né? Pega a língua dos estranhos, né? Chacarachoba, labachura, é isso aí que eles falam aí, né? Aí coloca como se fosse uma doutrina. Aí coloca que só quem fala aquilo é cheio do Espírito Santo. Aí coloca que agora ninguém mais tem Espírito Santo, fogo do batendo do Espírito Santo, só ele que tem isso. Claro que não, né, meu irmão? Faça o favor, né, meu irmão? Porque às vezes durante o dia ele vai para o emprego, ou até mesmo procurar emprego para o hospital onde for, e ele vê uma pessoa caída na rua e ele atravessa para não ver aquela pessoa porque ela é um drogado, isso, aquilo, outro, tá bom, meu irmão? Então, isso é tudo conversa fiada, pano de pescoço aí nas igrejas, tudo conversa fiada, cajado na igreja, cajado, pessoa que segurando cajado, é tudo conversa fiada, pastores de Bolsonaro, bolsonarista doente de comer do Brasil, é tudo conversa fiada, é tudo conversa fiada isso aí, tá bom, meu irmão? Fique somente com as escrituras sagradas, o que passar disso é procedência maligna, e o que tirar disso também é procedência maligna, e fique só com a síria se o Senhor, se o Senhor diz, faça isso, tu faz. Se o Senhor diz, lembra do dia de sábado, adora o dia de sábado, o dia de sábado é meu, bom, perfeito e agradável, tu adora o dia de sábado. Agora se o Papa dizer, os homens dizer, não, o dia de domingo é dia de descanso, Jesus ressuscitou no domingo, não é coisa de homem, é coisa satânica, é coisa do mundo, é coisa luciferiana, então não vai pelos homens, vai pelo assim do Senhor, pelo assim do Senhor, né? O assim do Senhor diz que é o sábado, e eu vou fazer outra pregação falando no sábado do Senhor, porque ele fala na Bíblia inteira, inclusive Jacó trabalhou 7 anos e depois mais 7 para ter
7 anos em busca da mulher que ele amava, que era Raquel. Aí o sogro dele deu a mais velha primogênita, que primeiro casa a primogênita para depois a mais nova. Aí ele trabalhou mais 7 anos, aí ganhou a Raquel. Ou seja, o número 7 é perfeito de Deus. O 7º dia do Senhor é santo, perfeito e agradável. Eu não guardo, eu sou bandoleiro, eu sou sincero. Mas se Deus está dizendo que o sábado é dele, que é santo para ele, e que é uma maravilha para nós, então é o que está dizendo a palavra. E Jesus não aboliu nada, Jesus não tirou nada, Jesus não fez nada. Quem está fazendo isso é o diabo e as pessoas que estão movidas pelo diabo. E Deus te abençoe, Deus te proteja e Deus ilumina a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém.